meu nome é Aurinilton Filho, eu sou o Nil, conhecido como Nil, consagrado da Comunidade de Vida e hoje responsável pela difusão do carisma no governo geral. E nós vamos hoje falarmos, dentro da fase do caminho da paz, onde vocês se encontram, que é a metanoia, sobre um assunto que é muito caro, que é muito rico e que é muito necessário para a nossa vivência espiritual, que é a conversão. A conversão, nós não iremos falar numa dimensão negativa, mas numa dimensão positiva. A conversão como fonte de alegria. Por isso eu convido você desde já a abrir o seu coração, a adentrar neste mistério de Deus, que é o processo da nossa santificação. Dom Bosco, ele dizia que um santo triste é um triste santo. Então nós podemos, por analogia, também dizer que uma conversão sob o aspecto da tristeza será uma triste conversão. E eu gostaria de pegar esta pregação de hoje e iniciar pela palavra de Deus, aonde lá no profeta Joel, no capítulo 2, no versículo de 12 até o 17, Joel vem nos falar sobre um apelo. Que apelo é esse? O apelo ao arrependimento. Então diz assim a palavra de Deus: Agora, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, prantos e lamentações. Rasgai vossos corações, não vossas vestes, e voltai ao Senhor vosso Deus. Ele é benévolo e misericordioso, lento para a cólera e pleno de bondade e fiel. Ele se compadece da desgraça. Quem sabe, talvez ele ainda se arrependa e deixe atrás de si uma bênção, oferenda e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trompa em Sião, santificai-vos pelo jejum, proclamai uma assembleia sagrada, reuni o povo, convocai uma assembleia santa, congregai os anciãos, reuni os adolescentes e as crianças de peito, que o noivo deixe o seu quarto e a noiva o seu pavilhão. Entre o pórtico e o altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Digam: Senhor, tem piedade do teu povo. Não entregues ao opróbrio o teu patrimônio, para que as nações zombem deles. Palavra do Senhor. Então, esta palavra do profeta Joel, ela vem nos fazer este apelo a um arrependimento sincero, a um arrependimento verdadeiro, a um arrependimento profundo. Por isso nós que estamos trilhando o caminho da paz e vocês que já se adentram na fase da metanoia, esta é a fase por excelência da conversão. Por isso o profeta ele chama a atenção para um aspecto muito importante, que é o nosso coração. O Catecismo da Igreja Católica, lá na parte sobre a oração na vida cristã, no tópico 2562, ele vai dizer algo muito belo, que diz assim: de onde vem a oração humana? Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos e palavras, é o homem todo que reza. Mas para designar o lugar de onde brota a oração, as Escrituras falam às vezes da alma ou do espírito, geralmente do coração, mais de 1000 vezes. É o coração que reza. Se ele está longe de Deus, a expressão da oração é vã. Por isso, o coração é a casa em que estou, onde moro, segundo a expressão semítica ou bíblica, aonde eu desço. Ele é nosso centro escondido. Ele é inatingível pela razão e por outra pessoa. Só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo. Por isso, lá no nosso coração,
diz o catecismo, é o lugar da decisão. No mais profundo de nossas tendências psíquicas, é o lugar da verdade, onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, pois a imagem de Deus vivemos em relação e é o lugar da aliança. Por isso, meus queridos, o seu coração é o alvo de toda conversão. Não existe conversão verdadeira, não existe conversão alegre, não existe conversão que gere frutos, se esta conversão não acontecer no seu coração. O catecismo é muito claro em dizer que este local, o coração, é o nosso centro escondido. E só Deus pode habitar, e só Deus pode sondar, e só Deus pode intervir no coração. A mudança das estruturas, a mudança de comportamento, a mudança na forma de decisão, a mudança na forma do falar, a mudança de uma reta, como se diz quando uma pessoa está dirigindo, a conversão, seja para o lado direito, seja para o lado esquerdo, seja fazendo um balão e retornando, é o seu coração. Deus olha para o seu coração. Deus está atento ao seu coração, porque é lá aonde Deus quer estar presente. Por isso, a conversão mais sincera, a conversão mais profunda é aquela que acontece neste lugar escondido, que é o coração. O nosso fundador, o Moisés, lá no texto dos escritos, lá na Obra Nova, o Moisés vai dizer uma coisa muito bonita e muito forte. Ele diz assim: às vezes fico perguntando ao Senhor, como irei passar este novo que Ele me deu para aqueles que Ele ajuntar? Como poderei transmitir tudo isto que o Senhor colocou em meu coração? Não pode ser na lei, pois a lei mata. Tem que ser de dentro para fora. Tem que ser no amor. Tem que transbordar. Sei também que aqueles que Deus ajuntar ao meu redor terão em si o germe, a semente de tudo isto. Para desenvolver, porém, é preciso trabalhar, regar, deixar crescer. Isto não acontece sem trabalho, sem disposição, sem desejo. É necessário, antes de mais nada, que cada pessoa que o Senhor coloque diante deste chamado tenha desejo, queira, se disponha, se coloque como um formando, como alguém que quer crescer, que deixa se formar, que deixa fazer brotar a semente e a árvore que existe dentro de nós para compor o novo jardim do Senhor. Que chamado é esse, senão a conversão? Que chamado é esse, senão a santidade? Quando nós somos batizados, nós recebemos uma graça profundíssima de união com Cristo. Nós podemos dizer que no nosso mergulho na graça, o nosso coração, a nossa inteligência, a nossa afetividade, a nossa memória, ela deixa de estar perdida no tempo e no espaço e ela é voltada para o Senhor. Ela é direcionada para o Senhor. E ali se começa todo um processo de conversão, de mudança, de uma mudança superficial para uma mudança profunda, de uma mudança meramente comportamental para uma mudança radical, que toca o mais profundo do nosso coração, que toca o mais profundo da nossa alma. Por isso que Deus, Ele olha para o nosso coração. Por isso que Deus é atento ao que se passa no seu coração. Você que está num grupo de oração dentro da obra Shalom, você sempre precisa ter este entendimento. Deus está olhando para o meu coração. A conversão que Deus deseja de mim é a conversão mais profunda. É aquela conversão que vai no âmago da minha alma. E esta conversão
só o Espírito de Deus pode fazer. Quando o catecismo diz que lá no nosso coração acontecem 4 movimentos: a decisão, o lugar da verdade, o lugar do encontro e o lugar da aliança, é porque Deus quer fazer morada em nós. Ele está à porta, como diz o Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição. Eu com ele e ele comigo. E isso é belíssimo. Porque quando nós entendemos o que o Senhor está querendo nos dizer, o nosso coração não pode ter outro sentimento a não ser o da alegria. Por isso que a conversão não é um processo triste. Deixar de fazer isso ou aquilo, decidir pela vontade de Deus, optar pelo querer de Deus, desejar ser de Deus, não nos levará a uma tristeza na alma, não nos levará a um caminho de frieza, a um caminho de abatimento, mas a um caminho de alegria, de esperança, de fé, de caridade. Deus nos convida a darmos um salto na nossa vida. Deus nos convida a sairmos de uma oração medíocre, superficial, para um encontro definitivo com Ele. E este processo de mudança radical e este processo de mudança verdadeiro se dá através da conversão, se dá no nosso coração. Porque olha que coisa bela, o amor não quer se impor. Deus, que é amor, não quer arrombar o santuário do coração humano. Ao respeitar a livre vontade que Ele mesmo ofertou ao homem, apresenta-se à sua porta como um mendigo e bate, esperando que lhe seja aberta. Por isso, talvez a nossa primeira conversão é a do orgulho, é a de pensarmos que nós sabemos tudo, é a de pensarmos que nós temos as respostas para tudo, é a de pensarmos que Deus não precisa estar no centro, é a de pensarmos que muitas vezes, mesmo estando num grupo de oração, nós já sabemos de tudo, nós não precisamos rezar todos os dias, ou podemos rezar de vez em quando. Não! Esta é uma voz tentadora. Deus nos convida a deixarmos que o amor invada o nosso coração de forma suave, simples, concreta. E esta é a razão da conversão. Quando nós deixamos Deus entrar, Deus habitar no nosso coração, ceiar conosco, ser um conosco e nós com Ele, sermos um só coração, um só pensamento, uma só alma, aí nós podemos dizer que nós estamos num processo concreto de conversão. Nós podemos dizer que estamos num processo autêntico de conversão. E esta conversão nos levará a uma alegria tão profunda que o nosso coração não resistirá mais a Deus. Não deixará de desejar a vontade de Deus. Nós vamos querer sempre a vontade de Deus, porque nós vamos entender que a vontade de Deus é o nosso paraíso. A vontade de Deus é sempre a melhor. Custe o que custar, doa o que doer, venha o que vier, aconteça o que acontecer, porque Deus está no comando de todas as coisas. Deus está no governo, Deus está ali, conosco, habitando no mais profundo da nossa alma, no mais profundo do nosso coração. Por isso é preciso que neste processo do caminho da metanoia, o seu coração esteja disposto a deixar Deus habitar. Esteja disposto a deixar Deus desarrumar a sua casa. Desarrumar todas as áreas. Desarrumar a sua afetividade, desarrumar a sua maneira de pensar, a sua maneira de administrar os bens, a sua maneira de ver a igreja,
a sua maneira de se relacionar. É preciso deixar Deus colocar a sua mão e arrumar a casa. É preciso deixar que Deus invada com a sua luz as trevas do nosso coração. Muitas vezes nós nos encontramos como num ambiente fechado, totalmente isolado da luz. E numa simples brecha que se encontra neste espaço, a luz entra, irradia e vai iluminando aquele espaço. O seu coração é como esse espaço fechado. Quanto mais você permitir que a luz de Deus invada, mais Deus vai iluminar as trevas do seu coração. E quanto mais Deus iluminar as trevas do seu coração, mais você vai se unindo a Ele. E se unindo a Ele, o demônio vai perdendo forças e você vai tomando a graça, a postura, a ordem que é própria dos filhos de Deus. Muitas vezes no combate espiritual, nós temos a tendência de dizer que é o demônio que vem contra nós e nós precisamos nos defender. Mas é o contrário. O ressuscitado é o vitorioso. O ressuscitado nos batizou. O ressuscitado nos elegeu. O ressuscitado nos consagrou. Por isso somos nós, com o ressuscitado, que vamos à frente do demônio. Somos nós que vamos bater com o estandarte da cruz, com o estandarte da vitória, que é a ressurreição de Cristo, nas artimanhas do demônio, nas fortalezas do demônio, para derrubarmos uma por vez os nossos vícios e as nossas concupiscências. E assim, com Cristo, com o ressuscitado que passou pela cruz, vamos tomando a autoridade e a força para vencermos este combate. Por isso, mais uma vez, esteja atento ao que se passa no seu coração. Porque Deus, ao iluminar o seu coração, Ele vai trazer para você a luz da verdade. Não a luz da verdade, como muitos psicólogos apresentam, que ao invés de curar, acabam deformando as realidades do próprio homem. Quando Cristo nos revela uma verdade, por mais dolorosa que ela seja, Ele já vem curando esta verdade, que na verdade não é uma verdade, mas é uma inverdade, que talvez o mundo, o pecado, a concupiscência, a nossa própria carne tenha determinado como sendo uma verdade. A verdade de Cristo liberta. A verdade de Cristo salva. A verdade de Cristo inspira o coração do homem, devolve a dignidade ao coração do homem, para que o homem seja livre, para que o homem ame, para que o homem se doe, para que o homem se entregue incondicionalmente. Aí sim nós entendemos que o caminho do cristianismo é um caminho de e para a felicidade, que a conversão é um caminho de e para a felicidade, que a vida de oração é um caminho de e para a felicidade, que o meu grupo de oração é um caminho de e para a felicidade, que o caminho da paz é este caminho de e para a felicidade. Este itinerário espiritual que a comunidade, através do caminho da paz, lhe convida a trilhar, é certamente o caminho de e para a felicidade. Porque é o caminho que Deus nos deu. Porque é o caminho que vai fazer com que no nosso coração a Trindade Santa venha, habite, faça a refeição conosco e ali, nos alimentando, nos leva a sair de nós mesmos, nos leva a sairmos do nosso egoísmo, nos leva a sairmos das nossas concupiscências para um tempo novo, para um tempo magnífico, para um tempo cheio de graça, para um tempo de felicidade. Bendita a ação da graça de Deus em nós.
bendita ação e bendito chamado é este da conversão. Por isso Deus nos diz: voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, prantos e lamentações. Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, não aquilo que está no exterior, mas aquilo que está no nosso interior, e voltai ao Senhor vosso Deus. Ele é benévolo e misericordioso. Por isso, neste primeiro momento da nossa pregação, você é convidado agora a partilhar aquilo que se passa no seu coração. E o que isto que o Senhor vem nos dizer atinge de forma concreta o seu coração. Por isso nós vamos dar uma breve pausa para que você partilhe com a pessoa que está ao seu lado e assim você já colha as graças deste novo tempo, tempo de conversão, tempo de felicidade. Então, voltando, e eu espero que você tenha conseguido entender este chamado de Deus a voltar o nosso olhar, a voltar a nossa atenção para o coração. E eu gostaria de pegar aqui uma das pregações que para mim são uma das mais belas que o Moisés fez, que foi num retiro das autoridades do ano de 2009. A comunidade tem um retiro onde todas as autoridades da comunidade são chamadas a estar. E ali ele fez uma pregação muito forte que fala justamente sobre a conversão e a santidade, que é este segundo passo da nossa pregação sobre a conversão. Ele diz assim: nós somos constituídos como uma profecia para o mundo de hoje. A profecia sempre traz uma novidade, e a novidade não pode ser uma palavra, ela tem que se revestir de carne. João Batista nos chama a atenção contra uma conversão ilusória, que não desce na raiz, ou seja, que não desce no nosso coração. Pois se não permitirmos que o Espírito Santo desça às profundezas do nosso ser e nos convença do nosso pecado e extirpe-o pela raiz, ou seja, o Espírito Santo desça no mais profundo do nosso coração e arranque do nosso coração o pecado, nós corremos o risco de perdermos toda a árvore, pois contaminada pela raiz, estaria destinada, assim, ao machado. Ou seja, o Moisés está citando aquela passagem que João Batista vai dizer: produzi, pois, frutos que testemunhem a vossa conversão. O machado já está pronto para cortar a raiz. Toda árvore que não der bom fruto, Deus a arranca. E aí, citando Raniero Cantalamessa, ele vai dizer o seguinte: homem algum pode dizer por si mesmo o que seja o pecado, pelo simples fato de que ele mesmo está em pecado. Tudo o que ele diz do pecado, no fundo, não pode passar de paliativo, de atenuação do próprio pecado. E aí, citando um outro filósofo, Kierkegaard, ele vai dizer: ter uma ideia fraca do pecado
é condição da nossa realidade de pecadores. Quando Adão e Eva se rebelam contra Deus pelo orgulho e cometem o pecado, e ali se inicia toda a história do pecado, mas também se inicia toda a história de uma salvação, o pecado de Adão e Eva foi o orgulho, a desobediência à voz de Deus. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus ao nos dizer que aquela situação ou aquele ato é um pecado e nós disfarçamos, nós maquiamos, nós colocamos uma camuflagem e dizemos: ah, isso não é pecado. Este pecadinho não tem tanto problema. Porque o meu irmão peca tão mais grave do que eu e está aqui. Olha, o pastor do grupo de oração pode até pecar mais do que eu, mas é pastor. E aí nós entramos naquilo que Kierkegaard vai dizer: ter uma ideia fraca do pecado é a nossa realidade de pecadores. Meus irmãos, nós pedimos muito a Deus e devemos pedir sempre que Deus nos convença acerca do pecado, a respeito do pecado. Santo Agostinho, ele vai dizer que nós devemos ser cheios de bem, que nós devemos nos livrar de todo o mal. E ele diz uma comparação muito bonita. Ele vai dizer assim: imagina que Deus seja como mel, e Ele deseja lhe encher de mel, mas você está cheio de vinagre. Onde é que Deus vai colocar o mel? Por isso Deus precisa deitar fora o vinagre que está no nosso coração, que é este vaso. Não só isso, não é só derramar o vinagre. Deus precisa limpar o vaso, limpá-lo energicamente, esfregá-lo a fundo, para que fique apto a receber a nova realidade, que é o mel, que é o próprio Deus. Por isso, meus queridos, o não reconhecimento e o encobrimento das nossas faltas, dos nossos pecados, nos incapacitam para o arrependimento e produzem em nós aquilo que é algo terrível, que é talvez a maior artimanha do demônio, que é o endurecimento do nosso coração. E o endurecimento do nosso coração, a impiedade, ela impede que a misericórdia possa agir em nós. Meus irmãos, nós precisamos suplicar a Deus a graça do quebrantamento do nosso coração. Porque o nosso coração endurecido, a impenitência toma de conta. E quando a impenitência toma de conta, nós começamos a nos defender e nós começamos a criar defesas e justificativas cheias de ambiguidades, que nos aprisionam no pecado. Quando eu olho para uma atitude minha que é pecado e digo que não é pecado e camuflo essa realidade, ao invés de eu estar me abrindo à luz da verdade, ao invés de eu estar me abrindo à santidade, à ação de Deus, à luz de Deus, eu me aprisiono no pecado. E aí nós podemos até dizer que nós temos vários pecados de estimação. E Deus quer dar um basta. Deus quer dizer: pronto, chega, acabou. Eis o tempo favorável. Eis um novo tempo que eu lhe concedo. Permitam que o meu coração seja o vosso coração. Permita que a minha graça adentre o vosso coração. Para que assim vocês não tenham os frutos do endurecimento. E que frutos são esses? Nós podemos dizer que frutos são esses que o pecado provoca em nós. O primeiro é o decrescimento dos valores do espírito. O segundo é uma insinuação de uma certa frieza na relação com Deus. O terceiro é uma apatia e a nossa sensibilidade reage a outras atrações e interesses. Por isso,
O arrependimento consiste com serenidade e confiança, mesmo na presença da dor, permitir ao Espírito que nos convença a respeito do nosso pecado e gere em nós um arrependimento tão profundo e um desejo sincero tão profundo de que com a força da graça de Deus possamos romper definitivamente com o pecado. O arrependimento consiste em sairmos do nosso modo de pensar, do nosso juízo e da nossa mentalidade, para podermos adentrar no modo de pensar, na mentalidade e no juízo de Deus. Isto é conversão. Isto é deixar com que a graça de Deus, vou usar uma expressão engraçada, arrombe o nosso coração. Faça com que o nosso coração seja como uma grande barragem que aberta extravasa aquela força da água. Deus quer extravasar a força da alegria. Deus quer extravasar a força da santidade. Deus quer extravasar a conversão profunda e radical em você, em mim, em nós, no corpo comunitário, no grupo de oração. Para que nós sejamos, como disse o Moisés, esta profecia, não pelas palavras, mas por termos encarnado na nossa vida a vida de Cristo. Me lembro agora do Padre Pio, que no final da sua vida, olhando para o céu, dizia: quantas graças, quantos dons recebidos, quantos milagres, tu viestes habitar em mim, tomaste posse do meu coração, e eu tomei posse do seu coração. Quantas graças o Senhor não nos derrama? Quantas graças agora o Senhor não está derramando no seu coração? Por isso nós somos convidados por Deus, pela sua misericórdia, pela sua benevolência, pela sua generosidade, a entrarmos no juízo que é o dele, e não do demônio, e não nosso juízo, sobre nós mesmos e sobre os outros. Porque quando nós adentramos no juízo de Deus, Deus nos tira da mentira, Deus nos tira da desesperança, e Deus nos introduz no imenso abismo da sua misericórdia, que nos dá a confiança de enfrentar a verdade, a nossa verdade, e a certeza de que nela nós temos a esperança e o bálsamo da cura dos nossos pecados. A justiça de Deus, portanto, o juízo de Deus, portanto, é a sua misericórdia. Ele nos faz enfrentar a verdade, a dura verdade de nós mesmos, e arranca as raízes de pecado em nós, nos capacitando a mudar de vida. Deixar-se tocar pelo Espírito de Deus produz este reconhecimento e, unindo a nossa livre decisão de romper definitivamente com o pecado, nós podemos fazer com que o nosso coração experimente a beatitude da misericórdia. Meus irmãos, que graça Deus nos convida a vivermos neste tempo da metanoia. Que graça Deus nos convida. Que graça profunda Deus nos convida. Que conversão profunda Deus nos convida a viver. Capaz de transformar o todo da nossa vida. Não só uma parte, não só uma área, mas o todo. Todo o meu ser envolvido pela graça de Deus. Todo o meu ser poder glorificar a Deus. Todo o meu ser uma expressão autêntica da ressurreição de Cristo. Minhas palavras, meus pensamentos, meus comportamentos, minha decisão por Deus, minha decisão pelo irmão, minha decisão pela igreja, minha decisão pela humanidade, ofertar a minha vida, consagrar a minha vida, rezar todos os dias, incansavelmente, todo o tempo. Que bendita graça
esta da misericórdia de Deus. Por isso que a nossa conversão deve ser uma explosão de alegria. Deve ser uma manifestação, uma epifania da graça de Deus em nós. Por isso que a nossa conversão deve nos levar a irmos ao encontro de muitos outros. De deixarmos com que do nosso coração, de dentro do nosso ser, transborde essa experiência de felicidade. De podermos olhar para os nossos pecados e dizer: ridículo, ridículo pecado, ridícula ação, ridícula teimosia que me leva a querer pecar novamente. Bendita a graça de Deus que me envolve. Bendita a graça de Deus que vem ao meu encontro. Bendita a graça de Deus que quer me salvar. E por isso nós somos chamados, pela graça de Deus, a entrarmos em comunhão com o Deus Santo, participarmos da vida divina, ser e viver com Ele. Isto é, viver em uma dinâmica de oferta total, sem reservas, nem medidas, viver um sacrifício de amor. Como é que nós podemos dizer que uma pessoa realmente está num processo de conversão? Por duas maneiras. Olhando para como vive essa pessoa. Porque se esta pessoa está presa a si mesma, se ela vive para si mesma, ela vive como quem tem em si mesmo, o próprio princípio e o próprio fim. Ela vive de si e para si. Vive propenso unicamente à própria satisfação e à própria glória, sem perspectiva nenhuma de eternidade. É o materialismo, é o consumismo, é o hedonismo, é o relativismo. É o que a nossa sociedade hoje propaga como bem e que nós sabemos que, na verdade, é um grande mal. Quando Satanás tentou Eva, Satanás não ofereceu algo ruim. Satanás ofereceu para ela a ciência do bem e do mal, o de se igualar a Deus. Também essas mentalidades do relativismo, do hedonismo, do consumismo, do marxismo, essa mentalidade de uma religião própria, subjetiva, e não a religião que vem de Deus, e não o religare, é o que significa religião, e não aquilo que a sã doutrina católica ensina, e não aquilo que o nosso carisma mostra, e não aquilo que as formações, a doutrina da igreja nos mostra. Parece que nós permitimos que Satanás inverta. E aí nós vivemos para nós mesmos. E aí eu vivo para mim e para tudo que está adequado a mim. Mas uma pessoa que entra na dinâmica da conversão, nós podemos dizer que ela vive do Senhor, da vida que provém dele, do seu Espírito. Ou seja, viver para o Senhor significa viver em vista dele, para a glória dele. Muda-se o princípio dominante. Não mais eu, mas Deus. É um descentralizar-se de nós mesmos. Planos, projetos, desejos, sonhos, manias, para centralizar-se novamente em Cristo. Proclamar o senhorio real de Cristo de forma sempre nova e sempre renovada em nossa vida. Ele é realmente a razão de ser da minha vida, da minha vocação, da minha família, da minha profissão, do meu estado de vida. Por isso, uma pessoa que não vive para si mesmo, ela quer viver o hoje e o sempre para Deus. Porque sabe, vivendo o hoje e o sempre para Deus, ela vive para a eternidade. Ela vive em vista do eterno, daquilo que não passa.
E ela começa a olhar para os seus pecados e não ver mais os pecados como um obstáculo, como aquilo que impede de alcançar a Deus. Ao contrário, a pessoa que vive para o Senhor, ela começa a olhar para os pecados e ver como grandes oportunidades de dar provas concretas de amor a Deus, de dar provas concretas de santidade, de dar provas concretas de uma vida nova. Meus irmãos, não percamos tempo. Não façamos desta fase do caminho da paz mais uma fase qualquer. Vamos deixar com que esta fase seja a fase, seja o encontro com Cristo. Encontro definitivo. Encontro que faz me fazer passar o mar vermelho. O mar que me separa de Deus. O mar que me aprisiona a mim mesmo. O mar que me prende ao pecado. A conversão é um caminho de e para a felicidade. Por isso nós precisamos rezar todos os dias. Todos os dias. Perguntaram ao Moisés se no Shalom nós deveríamos ter muito tempo para a oração. E o Moisés disse que não. Nós não precisávamos ter muito tempo para a oração, mas todo o tempo para a oração. Não é uma questão de horas. Todo o meu dia deve ser uma expressão de oração. Todo o meu dia, minhas palavras, meu olhar, meu ouvir, meu pensar, meu falar, deve ser expressão dessa oração. Deve ser o encarnar da oração, da vida de Cristo, da santidade de Cristo, dos sentimentos de Cristo. Para que, como São Paulo, nós possamos chegar um dia a dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E por causa de Cristo, e por causa deste conhecimento de Cristo, e por causa desta beatitude de misericórdia que Cristo me convida a viver, eu quero me converter. Eu desejo me converter. Eu empenho todas as minhas forças pela conversão. Eu rasgo não somente as vestes, mas eu rasgo meu coração para que Cristo entre, habite e realize esta obra de salvação. Não temos como falar a linguagem de Deus sem a conversão. Se nós não queremos nos converter, saibamos, nós não poderemos amar a Deus. E se nós não pudermos amar a Deus, nós já podemos dizer que temos a vida mais infeliz de todos os homens. Mas se nós queremos a conversão, se nós entrarmos nesta dinâmica de voltarmos para a casa do Pai, de nos encontrarmos com o Deus Santo, de participarmos da vida feliz, da vida divina, então nós podemos dizer que esta conversão é frutuosa, que esta conversão é alegre e que esta conversão é o caminho que Deus quer para nós. E juntos, um dia, certamente no céu, nós estaremos lá, contemplando a Deus, vendo a Deus e olhando para trás e vendo os nossos pecados, darmos risada e dizermos: quanta mediocridade Deus venceu em nós. Meus queridos, que Deus possa lhe conceder neste caminho de conversão a graça de estar atenta ao seu coração. Como aquele filho que um dia deixou a casa do pai e gastou toda a sua herança, e ao passar fome, percebeu que precisava voltar, que você, neste dia, possa fazer esta mesma experiência de olhar para o seu coração e desejar voltar para a casa do Pai. Lá é o lugar da felicidade. Lá é o lugar da certeza. Lá é o lugar da eternidade. Por isso, junto com o nosso fundador,
nós podemos dizer: sim, Pai, não é fácil, mas eu desejo, eu quero e eu vou. Que o Senhor nos conceda essa graça de uma conversão vinda do amor, de uma conversão que brota no mais profundo do nosso coração. Shalom, que esta fase seja a fase do caminho da paz para você. Deus os abençoe. Amém.